Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tenha calma, mantenha a fé e a esperança que quem prometeu é fiel para cumprir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei que às vezes é difícil não se desesperar, mas você sabia que quando nós estamos com medo, nós somos mais facilmente dominados? Porque nós acreditamos que de alguma forma alguém pode nos proteger. Nós passamos por uma pandemia, onde o medo foi colocado na nossa cara. O medo de não ter a salvação, o medo de não ter um tratamento, o medo de tudo. Ficamos presos, confinados. Aqueles que costumavam a buscar Deus dentro da igreja ficaram apartados do Senhor porque mal sabiam por onde começar. E nós tentamos nos refazer de diversas formas. Enterramos diversas pessoas que nós amamos. E assim a gente foi vendo que o que nós podemos fazer diante do medo? Nada. Então, que diferença fez quem teve calma e quem teve medo? Quem teve calma não sofreu. Porque quando nós aceitamos as coisas como elas são, como nós sabemos que nós temos um Deus que cuida, um Deus que Ele é amor, um Deus que Ele é bondoso, um Deus que Ele sempre esteve do nosso lado, sem condições. Mesmo quando nós não merecíamos, Ele não nos abandonou quando nós o chamamos. E às vezes nós desprezamos as pessoas simplesmente porque elas não fazem da forma que nós queremos. Isso é o suficiente para que ela não preste para nós. Será que nós amamos ou nós somos interesseiros? O amor é algo que dura por toda uma eternidade. O amor é o próprio Deus. Agora, eu só consigo manter calma, eu só consigo ter coragem, simplesmente porque o Espírito Santo está dentro de mim. Porque na nossa natureza, o medo é o padrão. A coragem determina que Deus está conosco. Mas a minha fé, ela me ensina a esperar. Esperar além das circunstâncias. Esperar além do tempo. Esperar mesmo que os meus olhos não consigam ver uma saída. Esperar porque eu creio nas promessas de Deus. Se a gente vai lá em Lamentações 3, versículo 26, a palavra do Senhor lá nos ensina: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Então, o que é o melhor? Ter esperança. Mas como eu tenho que esperar? Em silêncio. Será que a gente tem esperado em silêncio? O que eu mais vejo são pessoas que querem desabafar porque estão sobrecarregadas. Quando nós vivemos sem a sabedoria de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, pela ausência do Espírito Santo dentro do nosso coração, tudo nos incomoda, tudo nos machuca, tudo é o fim do mundo. E nós precisamos falar, porque falar ajuda a aliviar dores emocionais. Porque como se de alguma forma, se a outra pessoa concordasse com a minha dor, de alguma forma ela seria algo que digna de se acreditar. Então nós gostamos de falar, nós gostamos de reclamar, nós gostamos de lamuriar. Mas será que se Deus estivesse conosco, se eu tenho a garantia e a certeza, como será que funciona isso? Será que se você tivesse uma conta e tivesse o dinheiro para pagar, você precisaria ficar procurando pessoas para te emprestar o dinheiro? Não, você está tranquilo, porque você sabe que na hora que a conta aparecer, você tem o dinheiro para pagar. E é assim que nós vivemos. A calma que nós sentimos é a certeza que o Senhor, Ele vai prover. Não importa a forma. E é nesse tipo de espera que nós vivemos. Mesmo quando as coisas parecem que estão fora do controle, nós sabemos que para Deus
nada é impossível e todas as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Então não adianta às vezes eu querer ficar acelerando o tempo. O problema é que a gente vive como se eu não precisasse de recursos, que eu não precisasse nada. Quantas vezes a gente não gastou as coisas sem ter necessidade? Comprou coisas que nós não precisávamos. Às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, tem roupa ali que a gente nem nunca usou, ou quando a gente compra alguma coisa que simplesmente não serve, e as coisas elas vão se acumulando e vão ficando e parece que tá tudo bem. Aí chega um dia, alguma coisa aperta, um remédio que tem que comprar, às vezes o seu cachorrinho fica doente, alguma coisa assim, e você não tem por onde tirar um recurso, onde tirar nada. E aquilo simplesmente fere o seu ego e fere o seu sonho. E aí você começa a se questionar sobre o seu trabalho, sobre todas as coisas. Será que nós vivemos até agora com sabedoria para chegar no momento atual e dizer que Deus não tem feito nada, que Deus não ajuda e que Deus não ouve? Será que se nós soubéssemos que as coisas iriam acontecer, nós já não estaríamos mais preparados? Não é à toa que Deus diz para a gente vigiar e orar, porque o mal ele está perto. E uma coisa é fato, o mal ele sempre vai esperar uma brecha e uma oportunidade. Então ele está ali, esperando. Ele tem a paciência de achar o momento certo para derrubar a gente, para dar aquela rasteira. E às vezes tem quedas que são definitivas. Principalmente quando nós não temos Deus do nosso lado para nos levantar. Quando nós, ao invés de ficar em silêncio e conversar com Deus, nós decidimos buscar as pessoas e querer a opinião delas e o conselho delas. E aí você simplesmente não consegue fazer aquilo que ela diz para você fazer, pronto. Agora, ao invés de um problema, você tem dois. Porque você tem mais uma pessoa na sua vida jogando as coisas na sua cara, dizendo que você é fraca, que você é isso, que ela falou, que ela avisou. E o que isso ajuda na nossa caminhada? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Mas a verdade é uma só. Quando nós não fazemos da forma que o Senhor ensina, o resultado nunca é bom. Cedo ou tarde vêm as consequências dessas coisas. E quando a consequência vem, nem sempre a gente sabe lidar. E aí a gente se sente um lixo, se sente a pior pessoa do mundo, se sente um nada, se sente fraco. Daqui um pouco você já começa a questionar o teu presente, começa a pensar no passado e começa a comparar a tua vida com outros tempos que não tinham problemas, e a gente vive nisso. Sabe quando que o povo fez isso? Quando eles começaram a reclamar e comparar a vida? Quando o Senhor tinha libertado eles da escravidão. Quando eles estavam no deserto e o Senhor estava provendo tudo que era necessário. Você sabia que durante os 40 anos que eles caminharam, as roupas não se desgastaram e nem os sapatos? Eles tiveram o que comer todo o tempo. O Deus, ele proveu tudo o que era necessário, talvez não tudo o que eles quisessem. E assim eles reclamavam por comida, por água e pelo tipo do alimento e essas coisas. E Deus cada vez castigava mais aquele povo que não estava entendendo. E talvez o castigo que nós recebemos hoje é justamente para que nós possamos valorizar as pequenas coisas. Nós somos ingratos de natureza. Às vezes a gente quer que as pessoas dizem obrigado para nós, mas você tem um alimento todo dia que para você é como se não fosse nada e ainda você reclama. Eu queria ver o dia que você abrir a geladeira e não tiver mais nada. Eu quero ver o dia que você não puder mais nem procurar a pessoa, que você não tiver mais nem os caminhos que você tem. Se você não vai perceber o valor de tudo que você tinha. Às vezes é preciso perder, sim. Quando a gente fala demais, a gente ouve de menos. E o nosso guia, ele é especialista em falar. E quando Deus ele fala para o nosso coração, e o nosso coração se arrepende, e o nosso coração chora, e o nosso coração percebe que tudo aquilo é verdade que ele diz, e nós começamos a mudar. E nisso, quanto mais nós nos alimentamos de ouvir a palavra de Deus, você sabe o que acontece? A nossa fé aumenta. A nossa fé aumenta ouvindo a palavra. A fé não é uma vontade que eu penso assim, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu quero ter fé, eu gostaria de ter fé. A fé não se pede em oração. A fé a gente adquire na presença de Deus. É a mesma coisa, quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece ela. E a fé é simplesmente isso. É conhecer ao Senhor, é conhecer a sua natureza, é conhecer o seu espírito, é reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito. Então você quer aumentar a tua fé? Ouça a palavra de Deus,
leia a palavra de Deus, escute louvores, escute pregações, frequente a igreja, fale de Jesus. Isso aumenta a nossa fé. E aí a gente vai lá em Lucas 7. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Isso está no versículo 50. Sua fé a salvou. Ué, mas não era Jesus que salva? Jesus, ele só trabalha na vida de quem tem fé. Vamos substituir a palavra fé? Jesus só trabalha na vida de quem conhece Ele. Fé, conhecimento, gastar tempo. Quando eu gasto tempo com Deus, a minha fé aumenta porque eu consigo reconhecer Deus em todas as coisas. Olha como fica muito mais fácil. Porque até então fé é uma palavra abstrata, que eu não consigo associar com nada. Talvez um sinônimo de acreditar, mas não fica mais fácil quando a gente entende que grandes coisas e grandes pessoas elas formam quando nós gastamos tempos com elas, quando nós conhecemos, quando nós nos envolvemos, quando nós podemos olhar nos olhos, quando nós sabemos a forma que ela fala, a forma que ela procede. Sua fé a salvou, vá em paz. Então, quando Jesus ele transforma a nossa vida, ele deixa com que nós possamos ir e que nós possamos ter a paz que excede todo o entendimento. Novamente, paz não é fruto de pensamento. Eu quero ficar em paz, eu quero ficar em paz, eu quero ficar em paz. Paz é a presença de Jesus. Então, quando eu reconheço que Jesus está na minha vida, fé. Quando eu sinto Jesus, paz. Jesus sozinho, ele não faz o milagre. Não que ele não tivesse poder para isso. Mas é que o amor envolve sempre duas pessoas, dois lados, dois corações. O amor envolve aceitação, renúncia, temor, vontade, desejo. O amor não é algo de se impor. Às vezes você está aí porque brigou ou separou com alguém, porque outra pessoa, de repente, não quer mais estar na tua companhia. E você procura diversas formas, né? Eu acho tão curioso esses papéis que às vezes a gente encontra colado em poste de pessoas que fazem simpatias, traz as coisas e sei lá. Então para você justificaria o amor sendo algo que eu posso, sei lá, pagar alguém para fazer um feitiço e essa pessoa ficar do meu lado como se ela fosse a minha escrava. E se fosse o contrário? Se fosse uma pessoa qualquer que pagasse essa pessoa para que você ficasse escravizado ao lado dela, você vivendo com uma pessoa que você não ama, você iria gostar? Olha quando eu falo do egoísmo, de eu pensar apenas em mim. O amor é a renúncia daquele que pensa mais no outro que a si mesmo. Por isso Jesus, ele morreu numa cruz. Morreu por aqueles que não o mereciam. Aqueles que ele veio não o receberam. Ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. E ele era a pedra fundamental. Às vezes a gente tem dificuldade de entender as analogias, mas a gente sabe o quanto é ruim ser rejeitado, o quanto é ruim quando nós temos uma expectativa e ela simplesmente não se cumpre. É o mesmo sentimento, talvez descrito com palavras diferentes. Quem na dor sabe escolher as palavras certas? Às vezes a gente só consegue chorar. Mas o Senhor diz na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a alegria é saber reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Agora você entendeu que a nossa fé salva e a nossa fé precisa da palavra para que ela cresça dentro de nós, para que esse tempo possa ser gasto. Então eu tenho calma. Por quê? Porque eu não fico lamuriando, eu não fico reclamando, eu não fico falando. Eu mantenho a minha fé, porque no tempo que eu tenho que esperar, eu continuo ouvindo a palavra de Deus, eu continuo louvando, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Eu sei que a minha esperança, ela vem do Senhor e eu não preciso ficar falando para os outros o que Deus vai fazer na minha vida, porque eu sei que Ele vai fazer. Por quê? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Se a gente vai lá em Números 23, versículo 19, a palavra ela diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A natureza de Deus não é a nossa natureza. Então, como Deus não tem a natureza nossa, ele não mente.
Olha para você ver como nós só podemos tirar a mentira de dentro de nós através de Deus. E às vezes a gente acha que a pessoa que ela é mentirosa é uma escolha, é um traço da psicologia dela, um traço do caráter. Não, é a ausência de Deus. A diferença é que tem quem mente melhor e quem mente pior. Mas sem Deus, todo mundo é mentiroso, todo mundo é adúltero, todo mundo é corruptível, todo mundo é tudo de pior que você não gosta de uma pessoa. Inclusive, você mesmo faz em diversos momentos, por diversas razões, desde que seja do seu interesse. É simples assim. E aqui Deus ele tem uma coisa aqui também. Nós às vezes prometemos algo, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho que você acha que a pessoa não mereça mais, você se arrepende de fazer e não faz. E Deus ele não tem esse sentimento de arrependimento. Ele não faz o bem e depois se arrepende de fazer o bem. Você quer um exemplo disso? Quantas vezes você não pediu um sinal para Deus para fazer aquilo que é certo, com medo de se arrepender de fazer o bem para alguém? Sinal para fazer o bem precisa de uma confirmação de Deus, mas para servir o capeta, nossa senhora, esse vai assim de mão beijada e entregue, nem pisque, nem pensa para pecar, nem pensa, vai lá e faz, nossa senhora, e depois fica lá, não sei o que, pede perdão pela mesma coisa 500 mil vezes, mas para fazer o bem, Deus não tem isso na natureza dele. Acaso ele fala e deixa de agir? Se Deus disse, ele vai fazer. E na palavra dele, ele diz que se nós tomarmos um lado, se nós tivermos temor, se nós tivermos fé, se nós colocarmos Jesus como nosso Salvador, e as coisas elas vão acontecer. Isso não é uma coisa que é merecimento, não é mérito, porque a natureza de Deus é misericórdia. Essa é a característica que ele tem. Ele não vai olhar se você merece, porque quem olha merecimento somos nós. Deus não tem isso, mas tem um mínimo, renunciar o pecado, negar a nós mesmos, deixar que o Senhor conduza a nossa vida, deixar que Jesus participe. Você quer morar no reino de Deus, mas não quer conhecer o Senhor? Não tem muito sentido isso. Normalmente nós queremos viver com as pessoas que nós amamos, e quem nós amamos, nós gastamos tempo, nós conhecemos a pessoa. Essa é a diferença. Por que você tem tanto amor pelo pai, pela mãe? Porque o pai e a mãe gastaram tempo na tua vida. Dedicaram, falaram, muitas vezes negaram as coisas, negaram. Quando a gente não tem maturidade para entender o não, a gente acha que o não é amor. Mas às vezes aquilo que a gente quer nos iria nos destruir. E quantas vezes nós não quebramos a cara querendo aceitar a nossa liberdade para fazer o errado. Para fazer o errado. Então nós percebemos que Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E essa frase ela é perfeita e ela é completa. Por quê? Eu tenho que esperar em silêncio, não adianta eu reclamar para as pessoas. Eu tenho que continuar aumentando a minha fé todos os dias. Eu tenho que saber esperar com paciência, porque aquele exemplo da conta, eu já tenho o dinheiro do bolso. Eu sei que na hora que aparecer eu vou ter como pagar. E eu tenho que saber que a pessoa que eu convivo, aquele que eu tenho fé e eu tenho esperança, ele cumpre o que ele diz. Tem pessoas que dá para confiar. O que ela fala, você sabe que ela vai fazer independente. E isso é muito bom. Isso é a característica de Deus, é a previsibilidade. É você saber que pode contar. As pessoas podem contar com você? Ou você é instável emocionalmente? Cada dia tá de um jeito, cada dia tá vivendo o seu inferno astral. Não tem problema ser assim, viu? Não tem problema nenhum. Isso é um indicativo que nós podemos aumentar um pouquinho mais dessa dose de Deus, que a paz ela vai começar a ficar mais constante na nossa vida. E nós já falamos sobre os dias bons e os dias ruins, sobre os momentos e sobre as coisas, sobre a natureza de Deus. A gente conversa sobre tantas coisas durante tanto tempo, que eu acredito que quem escuta desde o começo já entende perfeitamente, não apenas porque eu falo, mas porque sente. Porque tudo que eu falo é uma mera retratação do que está na Bíblia, dos nossos sentimentos e o que acontece quando a gente vive. Nada além disso. Não é aquele Deus religioso, mas é aquele Deus amigo, o Deus de amor, o Deus que sabe que nós podemos contar com Ele em todas as circunstâncias. O Deus que transformou a nossa vida
e que permitiu a nossa conversão por amor. Por amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor, Ele possa tranquilizar o teu coração, que você mantenha a sua fé. Mantenha a fé. Manter a fé é gastar tempo em Deus, ouvir a palavra, ouvir louvores, fazer tudo aquilo que te deixa mais perto de Deus. Quanto mais fizer, mais rápido você vai chegar a saber o que é esperança. E aí você vai poder sentir que quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.